Bom, a gente vai falar agora da albumina, tá? A albumina é uma proteína produzida no fígado, então ela pode ser utilizada tanto como marcadora de função renal, mas também como marcadora de função hepática e de estado nutricional também, tá? Ela é a proteína mais abundante do nosso plasma, né, do nosso soro, é a mais importante para a gente, ela está associada inclusive ao volume sanguíneo pela concentração dela e pelo tamanho que essa proteína tem. Ela é resultante do metabolismo de proteínas, tá? De alimentos, né? Perdão, altamente ricos em proteínas, carnes, ovos, leite, né? Laticínios de uma maneira geral. Ela é uma proteína de transporte de outras proteínas, de hormônios, de vitaminas. A gente já falou da albumina, por exemplo, quando falamos do metabolismo da bilirrubina, né? Então ela é essencial no processo de destruição de hemácias velhas, né? Do metabolismo da bilirrubina para a eliminação desses compostos, tá? E por ela ser importante, muito importante no nosso corpo, muito presente no nosso organismo, ela é uma marcadora ótima de como está o nosso estado nutricional, de como está a nossa função de fígado, como está os nossos rins, né? Ela consegue traçar, ser presente em vários perfis ao mesmo tempo, ok? Níveis baixos de albumina no nosso corpo podem significar edemas, né, inchaços, onde a gente tem extravasamento, principalmente de líquido linfático, e ocasiona esse edema nos tecidos, tá? Doenças severas do fígado, dos rins, processos inflamatórios, desnutrição, né? E no caso dos rins, né, já que a gente está como foco de função renal, no caso de falha renal, a gente perde a albumina pela urina, né? E, inclusive, o exame que se faz a dosagem da albumina na urina, né, é chamado de albuminúria, tá? E aqui é um esquema mais ou menos de como funcionaria os rins. A gente já falou em algum momento nas nossas aulas que os rins, na verdade, são os grandes filtros, né, do nosso corpo. Então aqui, né, ele faz aquele papel sangue, filtra, forma a urina. Só que as proteínas, elas têm um papel muito importante na corrente sanguínea. Então, elas não podem ficar passando para a parte urinária, né? Para serem eliminadas como se fossem resíduos. Isso não pode acontecer porque elas são extremamente importantes. Só que com um rim defeituoso é o que vai começar a acontecer. Ó, isso aqui seria o funcionamento normal. Aqui os rins como filtros, né? E as proteínas, no caso aqui especificamente a albumina, ficando na corrente sanguínea. Com a falha renal, ela começa a passar e escapa, né? Ela vai sendo eliminada pela urina e em grande quantidade, tá ok? Então, assim, é como se esse rim estivesse perdendo a capacidade, né, de discernir, né, digamos assim, o que é bom e o que é ruim para o nosso corpo. Ele está jogando para fora, essa falha renal está fazendo com que seja jogado para fora uma proteína que é extremamente importante no nosso sangue, e isso é um indicativo da falha renal. Tá? A excreção de albumina na urina é uma alteração muito importante, então, né, para a gente avaliar problemas nos rins. E uma pessoa que tem pouca albumina ou não tem albumina, né, faz com que a água dos vasos linfáticos se infiltre pelos tecidos, né? Ela extravasa dos vasos linfáticos, se infiltra nos tecidos e faz o edema, né? Então retém, é o que a gente chama de retenção de líquido, né? Pode ser provocada por essa baixa concentração de albumina. Como a água e o sal se infiltram pelos tecidos em consequência da albumina baixa, né, surge a pressão arterial baixa. Então a gente tem perda de fluidos importantes do nosso corpo, isso faz com que a pressão arterial fique mais baixa também, tá? E com isso, né, se você tem menos água no teu sangue, né, você está perdendo água para os tecidos, a sua concentração urinária vai ficando cada vez mais baixa, né? Se você já tem pouca água no sangue, você não pode se dar o luxo de perder o pouco de água que você tem. Então, com isso, o paciente vai acabar urinando pouco para poder perder menos água, tá?